Nossa, você tá muito fixada nesse assunto. Nossa, você só sabe falar disso. Nossa, que isso? Onde é que você obteve tanto conhecimento assim? Hoje iremos falar de hiperfoco. Vamos lá? Olá, me chamo Gisele, eu sou autista TDAH, X frágil e mãe atípica. Sou estudante de educação física, pedagoga e pesquisadora dos transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje iremos falar sobre o hiperfoco. E o hiperfoco não somente no autismo, no TDAH também. O que é o hiperfoco? O hiperfoco é um foco obsessivo por um determinado tema, objeto, por um determinado assunto, vamos supor assim, que vem da infância e pode ir até a fase adulta. Lembrando que adultos autistas existem. Vou falar a minha experiência com o hiperfoco e vou colocar também a experiência do meu filho de 5 anos aqui, o Giovanni. Vou falar primeiro da minha infância. Quando eu era criança, eu hiperfocava muito na Disney. Então tinha um desenho chamado Rei Leão, do qual eu assistia dia e noite. Era Rei Leão, Cinderela e Branca de Neve. As três fitas VHS que a minha mãe colocava direto para mim, porque ela dizia que acabava, eu já queria que repetisse. Ou quando ela sugeria trocar, eu falava, então põe Cinderela. Então eram os 3 filmes que eu mais assistia. Quando a gente é criança, a gente não tem, assim, ainda mais na minha época, que não tinha questão da internet, a gente não tem como pesquisar sobre assuntos, mas a gente quer muito aquilo porque aquilo faz bem para nós. Quando chegou a partir da adolescência, eu comecei a assistir animes. E eu hiperfoquei muito em Naruto, até porque eu andava com a bandana. E hiperfoquei em golfinhos. Eu amava, estudava tudo sobre golfinhos, lia livros sobre golfinhos. Tanto que se fosse para falar sobre golfinhos aqui, eu ficaria aqui horas e horas, né? E o hiperfoco, ele, em algumas pessoas, principalmente nível 1, pode ser utilizado para as questões escolares. A pessoa pode trabalhar dentro do seu hiperfoco e como dizem, que quando você trabalha com algo que você ama, você não trabalha, você acaba sendo prazeroso para você. Então você não vê aquilo como trabalho. Então o que acontece? O hiperfoco, ele acaba sendo algo muito bom e ao mesmo tempo algo um pouco ruim para a pessoa autista e TDAH. Se a pessoa é autista e TDAH ou somente TDAH. Então o que acontece? Vou colocar aqui o exemplo do meu filho de 5 anos. O Giovanni, ele é diagnosticado, né, como uma pessoa com pré-mutação da síndrome do X frágil e autista. E o Giovanni, ele dos 1 aos 2 anos, ele era hiperfocado no Relâmpago McQueen. E ele queria tudo sobre o Relâmpago McQueen. Ele assistia várias vezes o filme do Carros. Ele queria brinquedos dos carros, né? Tanto que entre 1 e 2 anos, o meu esposo deu uma Relâmpago McQueen e um Mate, né? Que é o Tomate, o personagem do Relâmpago McQueen. Então, o que acontece do Carros? E ele assistia várias e várias vezes, tanto que o carro do meu sogro é apelidado de Relâmpago McQueen por conta disso, porque ele parece realmente o carro do Relâmpago McQueen. E o que acontece? A pessoa fica vidrada naquilo, que ela quer falar sobre aquilo o dia inteiro. Aquilo é um assunto para ela que ela pode ser especialista e falar por horas e horas e horas e ela não se cansar.
Aos 2 anos, o Giovanni ganhou 2 dinossauros que estavam, né, no local onde a gente vai sempre final de ano, e a minha sogra deu para ele, e era do sobrinho do meu esposo, o Fernando. Ele ganhou um espinossauro e um triceratops, e foi amor à primeira vista. Tanto que, assim, o Giovanni, ele ama dinossauros até hoje. Ele pode hiperfocar em outras coisas, mas o hiperfoco principal dele são os dinossauros. Tudo relacionado aos dinossauros ele sabe. Onde viveram, o que comeram, quem é herbívoro, quem é carnívoro, como é o jeito dele andar, como é o jeito dele rugir, porque uns rugem e outros não. Ele fica por horas se deixar. Agora, atualmente, o hiperfoco dele é o Godzilla, né? O Godzilla, o Ghidorah, enfim, esse universo aí do Godzilla. E ele sabe exatamente tudo sobre. Ainda mais nós que estamos na era da tecnologia, então ele utiliza o YouTube para aprender mais. E ele fica horas e horas se deixar nesse mesmo assunto. Já tentamos colocar outros tipos de assunto para ele, mas não adianta. Ele sempre fala sobre os mesmos assuntos, então é considerado um hiperfoco. E é engraçado que no processo diagnóstico dele, a primeira pergunta que o médico me fez foi: ele tem um assunto que ele gosta muito? Eu, sim, dinossauros. Ele sabe tudo sobre dinossauros. E na avaliação, na primeira consulta com o neuropediatra, ele perguntou: como é seu nome? Giovanni. Quantos anos você tem? 4. Como é o nome da sua mãe e do seu pai? Ele travou. Ele não associou o nome mãe e pai. Ele sabia o nosso nome, mas ele não associou. E o médico perguntou qual é o seu nome completo. E ele não sabia dizer o nome completo. Por quê? Porque ele não tinha aprendido e porque para ele era uma informação desnecessária, vamos colocar em aspas. E quando ele estava com os dinossauros dele, né? Ele tinha ganhado bastante dinossauro na época. E o médico perguntou: como é o nome desses dinossauros? Ele sabia todos. O médico falou: isso é um hiperfoco. Ele é autista, ele tá dentro do espectro autista. Claro que isso é um outro vídeo para eu trazer para vocês as minhas reações, né, pelo diagnóstico do Giovanni. Agora em janeiro vai fazer 1 ano de diagnóstico e aí eu vou trazer um vídeo sobre. Mas voltando ao hiperfoco, ele é algo que pessoas dentro do espectro autista podem deixar de comer, de beber, de ir ao banheiro, de dormir, por pesquisar muitos assuntos. Geralmente nível 2 e 3 é hiperfocado em objetos, né? Blocos de construção, aqueles bloquinhos, objetos como pregador, como tampinha de garrafa, rodinha de carro, entre outros. Então o hiperfoco, ele pode ser utilizado por uma maneira de aprendizagem, né? E também ele pode ser prejudicial se a pessoa não souber, não ter um suporte que diga para ela: olha, você comeu, você tomou banho, você foi no banheiro, vamos dar uma pausa, né? Porque a gente não tira o hiperfoco da pessoa, a gente tenta dar o suporte que ela necessita para que ela se desprenda um pouco daquela atenção, faça as outras demandas, dê uma respirada e ela vai voltar. Eu, atualmente, tenho hiperfoco em livros de romance, livros, filmes e séries. É o meu tema favorito. A construção do amor é o meu tema favorito. Transtornos do neurodesenvolvimento. Tive, muito até hoje. Inclusive, às vezes é até chato, porque tem pessoas que não me escutam muito devido a isso. E tenho hiperfoco na Disney. A Disney é um dos meus hiperfocos recorrentes. E é a Disney em si, não é um personagem específico. Claro, tem uns personagens que eu gosto mais do que outros, uns filmes mais do que outros, mas a Disney em si me encanta. Se você gostou do vídeo, até aqui, curta, compartilhe, deixa aqui o seu comentário sobre o hiperfoco, qual é a sua dúvida. Me siga nas redes sociais, porque lá eu deixo muito conteúdo em tempo real. E aqui os vídeos são de segunda a sexta, saem ao meio-dia. Beijo e até a próxima.